Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 1645, pregado na manhã de domingo, 19 de fevereiro de 1882, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Spurgeon pregou este sermão quando tinha 48 anos, 10 anos antes de sua morte. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe viria fazer algum sinal. Interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Lucas 23, 8 e 9. Depois que Pilatos declarou aos principais sacerdotes e aos escribas que não achou nenhum delito em Jesus, esses temeram que sua vítima escapasse. E por isso sua fúria se levantou a um nível tão extremo que persistiram com maior insistência contra ele. No curso de seus gritos, fizeram menção da Galiléia. Galiléia, esforçando-se excessivamente, ao que me parece, para introduzir à força essa palavra. Alvoroça o povo ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Lucas 23, 5. A Galiléia era uma região tida com grande desprezo, e mencionaram esse nome com a intenção de denegrir Nosso Senhor, como se tratasse de um rude camponês que pertencia aos seres comuns da Galiléia. Eles pensavam que, para Pilatos, a menção deste nome faria às vezes, talvez, da proverbial capa vermelha com a que se provoca um touro enfurecido, pois mantinha a impressão de que Pilatos tinha sido inquietado por pessoas sediciosas provenientes daquela província. Todos nós recordamos que aqueles cujo sangue Pilatos havia mesclado com os próprios sacrifícios eram galileus. Os galileus tinham a reputação de serem indivíduos ignorantes, inclinados ao desvio, seguindo impostores, e eram tão entusiastas que arriscavam suas vidas contra os romanos. Os sacerdotes não somente queriam lançar menosprezo sobre Jesus, a quem costumavam chamar de o Galileu, mas também queriam avivar os prejuízos de Pilatos para que esse o condenasse à morte, já que pertencia a um ninho de rebeldes. No entanto, estavam equivocados nas consequências do seu plano, pois a intenção de Pilatos foi captada diretamente pela palavra Galiléia. Essa província não estava diretamente sob sua autoridade, estava sob domínio do tetrarca Herodes Antipas. Portanto, pensou consigo: posso matar 2 coelhos com um tiro só. Posso desembaraçar-me desse problemático assunto se eu enviar esse prisioneiro para Herodes. E também posso agradar muitíssimo ao rei, mostrando-lhe essa deferência. Pilatos tinha disputado com Herodes e agora, guiado por um propósito egoísta, resolveu restabelecer a amizade, pretendendo uma grande deferência para com os poderes soberanos de Herodes, mostrada ao enviar-lhe um de seus súditos para que fosse julgado por ele. Pilatos, portanto, perguntou: é esse homem um galileu? E quando lhe disseram afirmativamente, pois era galileu segundo a opinião comum, já que seu nascimento em Belém tinha sido intencionalmente ignorado, então Pilatos ordenou imediatamente que fosse enviado a Herodes, já que esse se encontrava em seu palácio em Jerusalém, assistindo ao festival da Páscoa. Veja então, meus irmãos, nosso divino mestre sendo levado através de Jerusalém em sua terceira marcha de aflição. Primeiro, foi levado do jardim do Getsêmani para a casa de Anás. Depois foi conduzido pelas ruas, desde a casa de Caifás ao pretório de Pilatos. E agora, por ordens deste último, é levado pela terceira vez pela turba irada de sacerdotes, pelas ruas de novo, até o palácio de Herodes, para aguardar lá seu quarto interrogatório. Alguns dos antigos escritores se agradam em sinalizar que, como houve 4 evangelistas para honrar o Senhor, assim também houve 4 juízes para envergonhá-lo: Anás e Caifás, Pilatos e Herodes. Pisamos em terreno mais firme quando observamos, com a igreja primitiva, a coalizão dos pagãos com os judeus. Porque verdadeiramente, contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste,
se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Atos 4, 27 a 28. Nessa manhã, me esforçarei para expor essa porção deste triste relato, sob os subtítulos Herodes diante de Jesus e Jesus diante de Herodes. Primeiro, quero chamar sua atenção para Herodes diante de Jesus, porque devem saber algo do seu caráter e algo do significado de suas perguntas antes que possam entender corretamente a aflição que provocaram a Jesus, nosso Senhor e Mestre. Esse Herodes Antipas era filho do velho Herodes, o Grande, que tinha ordenado a matança dos meninos de Belém, esperando assim destruir ao rei dos judeus. Ele era uma lasca do velho tronco, porém era ainda muitos níveis mais perverso que o seu progenitor. Não tinha nele nada de grandeza de seu pai, havia assim a mesma má disposição, porém sem o valor e a decisão. Em algumas coisas não superava Herodes o Grande, mas em certos pontos era uma pessoa muito desprezível. Herodes o Grande pôde ser chamado um leão, mas nosso Senhor, muito minucioso, chamou esse Herodes inferior de raposa, dizendo: Ide e dizei àquela raposa. Mateus 2,13, Lucas 13, 32. Ele era um homem de dissolutos hábitos e mente frívola. Estava em grande medida debaixo da influência de uma perversa mulher que destruiu qualquer escasso bem que pudera ter existido nele. Era um amante do prazer, um amante de si mesmo, depravado, frágil e frívolo em alto estágio. Estou quase reticente em chamar-lhe homem, pelo que só o chamaremos tetrarca. Esse desprezível tetrarca tinha sido exposto a influxos religiosos. Todos esses Herodes tinham sentido em algumas épocas a influência da religião em maior ou menor grau, ainda que de nenhuma forma eles foram beneficiados por ela. As impressões provocadas por João na consciência de Herodes não duraram muito tempo. A princípio, foram poderosas e práticas, pois nos é informado que Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas atendendo-o, e de boa mente o ouvia. Marcos 6:20. Eu suponho que Herodes reformou muitos assuntos de seu reino e se desprendeu, talvez, de alguns dos seus piores vícios. Porém, quando ao fim João começou a denunciá-lo por ter tomado a mulher de seu irmão para que fosse sua amante, quando essa ainda vivia com seu irmão, lançou aquele que o repreendia em prisão. E depois, vocês lembram como, mesmo aflito, Herodes degolou João na prisão para agradar sua amante Herodias. Fixem nisso. Provavelmente não exista um personagem vivente mais perigoso do que um homem que tem estado sujeito a influências religiosas, ao ponto de ser materialmente afetado por elas e que, no entanto, escapou e rejeitou todo o temor de Deus. Desprezou sua consciência tão violentamente que a partir de então conhece poucos escrúpulos. Em um homem assim se cumpre o dito pelo nosso Senhor: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. E, não o achando, diz: tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Lucas 11, 24 a 26. A mente de Herodes Antipas esteve na condição do aposento que havia sido varrido e adornado, pois sua vida foi de alguma maneira reformada, mas o espírito imundo, com os outros terríveis 7 espíritos, voltou à sua velha guarida, e agora era muitíssimo pior do que alguma vez foi antes. O cão voltou a seu vômito, e a porca lavada a revolver-se no lodo. Esse Herodes era um idumeu, quer dizer, era um dos descendentes de Esaú, um edomita. E ainda que publicamente houvesse se convertido em judeu, o velho sangue permanecia nele, segundo está escrito concernente a Edom, porque perseguiu o seu irmão à espada e aniquilou as suas misericórdias. Amós 1:11. O verdadeiro Jacó estava diante de um tetrarca que era da semente de Esaú, profano e mundano como seu ancestral, e pouca foi a compaixão que recebeu. Esaú descendia de Abraão segundo a carne, mas com Jacó foi aliança segundo o Espírito. Não é presságio de nenhum bem para a semente espiritual quando fica, ainda que seja por um instante, debaixo do poder da semente carnal.
Vemos como o filho da carne dedica-se a burlar, enquanto que o filho segundo a promessa é chamado a praticar a paciência. Herodes encontra-se em tal estado mental que me proporciona um caráter típico que posso usar por instrução e admoestação de todos vocês. É um tipo de alguns que vêm frequentemente a este tabernáculo e que vão ocasionalmente a outros lugares de adoração. Pessoas que, uma vez, se encontraram sob impressões religiosas e não podem esquecer que assim estavam, mas que nunca estarão debaixo de nenhuma influência religiosa outra vez. Agora foram endurecidos a uma vã curiosidade. Desejam saber sobre tudo o que ocorre na igreja e no reino de Cristo, mas estão extremamente longe de se preocuparem por formar parte e ser porção deles. Estão possuídos de uma vã curiosidade que quer levantar a tampa de ouro da arca e deslizar-se de trás do véu. Querem compilar todas as absurdas histórias que são contadas acerca dos ministros e repassar todos os singulares comentários feitos algumas vezes pelos pregadores ao largo dos séculos. Eles com certeza conhecem todas as fofocas das igrejas, pois se alimentam dos pecados do povo de Deus, da mesma forma que comem do pão. Não é provável que seu conhecimento das coisas religiosas seja de alguma utilidade para eles, mas sempre as buscam com avidez. A igreja de Deus é seu salão e o serviço divino é seu teatro. Para eles, os ministros são como atores e o próprio evangelho é algo assim como uma parte do cenário teatral. São uma espécie de atenienses religiosos que passam seu tempo entregues a ouvir algo novo, esperando que talvez ouçam algum especial e inesperado sermão, que possam repassar ao varejo nas seguintes reuniões com seus amigos para despertar uma gargalhada. Para eles, toda a pregação é uma farsa que, inchada com umas quantas falsidades de sua própria colheita, convertem-se em uma diversão para eles e os leva a serem considerados como sujeitos muito divertidos. Que vejam Herodes e vejam nele seu líder, o arquétipo do que realmente são e do que prontamente serão. Primeiro vejamos a vã curiosidade em sua melhor atuação. Olhem aqui, senhores, e depois vejam a si mesmo em um espelho e detectem a semelhança. Para começar, encontramos que a curiosidade de Herodes havia sido estimulada porque tinha ouvido coisas concernentes a Jesus. Como chegou a ouvir acerca dele? Suas grandíssimas obras eram matéria de conversas entre o povo. Toda Jerusalém ressoava com as notícias de seus milagres e de suas potentes palavras. Herodes, um convertido à fé judaica, como de fato era, interessava-se em qualquer coisa que se passava entre os judeus, e com maior razão se tinha relação com seu reino, pois a suspeita que despertou a ira de seu pai não estava de todo ausente de seu filho. Sem dúvida, também tinha escutado sobre Cristo por parte de João. João Batista não pregaria muito a Herodes sem que usasse seu grandioso texto: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Estou certo de que, ainda que João era um pregador de justiça, não teria deixado de ser um arauto do Salvador que vinha. E assim, dos severos lábios do grande Batista, Herodes teria ouvido acerca do rei dos judeus e algo relativo a seu reino. Quando João morreu, Herodes escutou ainda mais sobre Cristo, de tal forma que, maravilhado pelos feitos que estavam sucedendo, disse: Este é João o Batista, ressuscitou dos mortos. Mateus 14:2. Jesus se converteu em uma espécie de pesadelo para sua consciência. Estava perturbado e alarmado pelo que ouvia do que o profeta de Nazaré estava fazendo. Além disso, havia uma pessoa em sua casa que, sem dúvida, conhecia muito do Salvador, pois na corte de Herodes estava o esposo de uma mulher que servia com seus bens ao Senhor. O nome da dama era Joana, e seu esposo Cusa, o procurador de Herodes. Suponho que era o mordomo e administrador de sua casa. Cusa pode ter proporcionado-lhe notícias frescas relativas a Jesus, e podemos estar certos de que ampliou suas averiguações, pois o temor do grande profeta estava sobre ele. Dessa maneira, a curiosidade de Herodes tinha sido estimulada quanto a nosso Senhor Jesus Cristo durante um considerável tempo e desejava vê-lo. Eu não lamento quando isso ocorre a algum de meus leitores e ouvintes. Alegro-me muito de que ouçam algo sobre o Senhor por parte de seus amigos, algo acerca dele por parte de seus ministros e por parte daqueles de nós cuja maior glória é
ainda que não somos dignos de desatar a correia de suas sandálias, todo o nosso ofício aqui embaixo é clamar: eis aqui o Cordeiro de Deus. Assim, esses rumores, essa prática, essas admoestações tinham gerado o desejo da mente de Herodes de que seus olhos pousassem em Jesus. Até aqui tudo ia bem. Com frequência, há homens nesses tempos que vêm à casa de oração para ouvir o pregador, não porque querem ser convertidos, não porque tenham alguma ideia de converterem-se alguma vez em seguidores de Jesus, mas sim porque ouviram algo sobre a verdadeira religião que provoca a sua curiosidade e quiseram saber de que se trata tudo isso. São aficionados nas curiosidades da literatura, também querem estudar as curiosidades da religião, as raridades da oratória e coisas notáveis de tipo teológicas. É dito de Herodes, como consequência dessa curiosidade, que se alegrou de ver Jesus. Diz que alegrou-se muito. Como é esperançoso encontrar-se neste estado. Por acaso, não poderíamos esperar grandes coisas quando um homem vê a Jesus e se alegra muito? Quando lia essa passagem em privado, pensei, ora, essa linguagem poderia muito bem descrever a um filho de Deus. Nosso texto poderia ser expresso adequadamente em referência a nós. Permita-me lê-lo linha por linha e comentar-lhe. Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito. De igual maneira, se alegraram os apóstolos quando Jesus se manifestou a eles, pois está escrito, os discípulos se alegraram vendo o Senhor. João 20, 20. Que outra visão pode proporcionar tal gozo a um verdadeiro crente? Porque desejava vê-lo. Será que nós não estamos desejosos? Não está todo o seu povo ansiando essa bendita visão que constituirá seu céu ao longo de toda a eternidade? Porque havia muito que desejava vê-lo. Isso também é verdade quanto a nós. Nossos corações estão cansados de vigiar e nossos olhos desfalecidos por estarem anhelantes da visão do seu rosto. Por que demora, clamamos? Vem depressa, amado meu, e faze-te semelhante ao gamo ou ao filho dos veados sobre os montes dos aromas. Cânticos 8:14. Por ter ouvido dele muitas coisas e esperava que ele deveria fazer algum sinal. Essa também é a nossa esperança. Queremos ver e sentir algum milagre da graça. Seja sobre nossos olhos, para que sejam abertos, ou sobre nossas mãos, para que possamos ter maior poder na obra do Senhor, ou sobre nossos pés, para que corramos os caminhos da obediência, especialmente sobre nossos corações, para que sempre sejamos benévolos e amorosos, puros e agraciados para sentir a mente de Deus. Sim, essas palavras soam muito bonitas, verdadeiramente. Mas, no entanto, vocês podem ver que o significado não era o espiritual e elevado que uns lhes assinalariam, mas antes o baixo e rasteiro que era tudo o que Herodes podia alcançar. Herodes alegrou-se muito, porém tratava-se de uma frívola alegria, porque esperava que agora a sua curiosidade fosse satisfeita. Tinha Jesus em seu poder e agora esperava ouvir algo da oratória do profeta, de quem os homens diziam: nunca homem algum falou assim como este homem. João 7,46. Esperava ver realizar algum milagre daquele de quem o testemunho era: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Marcos 7,37. Por acaso não poderia o grande profeta ser induzido a multiplicar os pães e os peixes? Talvez não poderia persuadir a ele que curasse algum mendigo cego ou fazer algum coxo saltar como um coelho? Um milagre não proporcionaria um raro júbilo para o palácio de Herodes e não causaria uma nova sensação no desgastado libertino? Sim, por exemplo, se um cadáver fosse desenterrado e Jesus o restaurasse à vida, seria algo digno de se comentar quando o rei desfrutasse da próxima bebedeira com Herodias e a gente de sua laia. Quando cada um estivera tratando de superar o outro no relato de estranhas histórias, Herodes superaria a todos. Nesse estilo, muita gente vem a ouvir o Evangelho. Querem ter uma anedota sobre um notório pregador, e se não enxergam algo ridículo, ou se não houve algo impactante, inventarão uma história e jurarão que a ouviram e a viram, ainda que a mentira pudesse estrangulá-los. Atuam assim porque eles vêm só para nutrir sua faminta curiosidade. Ninguém leva isso a tal ponto como aqueles que uma vez sentiram uma medida do poder da palavra de Deus, mas a lançaram fora com uma sacudida. Esses são os burladores cujas ataduras apertam-se mais.
Esses são os preguiçosos que convertem até mesmo o testemunho do Senhor em alimento para sua diversão. No entanto, à primeira vista, há algo que parece muito esperançoso acerca deles, e nos agrada que exibam tal gozo quando Cristo é exposto diante deles. Um sinal negativo quanto a Herodes Antipas foi o fato de que sua consciência havia adormecido depois de ter-lhe remoído por um tempo. Por um breve tempo, Herodes esteve temeroso de Jesus e o temia por medo de que João houvesse ressuscitado dos mortos. Porém, o medo tinha sido aplacado e a superstição cedido diante de seu saduceu ceticismo. Esperava que Jesus fizesse algo maravilhoso em sua presença, mas havia perdido todo o temor do justo e santo. Herodes era um homem de mente vã. Mandou matar no dia seguinte ao homem que no dia anterior temeu, e ao que receberá com alegria, despedia com escárnio. Não restava a Herodes nenhum sentimento para com Jesus, exceto a sede de ver algo novo, e o desejo de ser assombrado e a ânsia de ser entretido. Parece que lhe vejo agora sentado em seu trono, esperando presenciar prodígios, como um bom frívolo que era. Agora veremos, dizia para si, agora veremos o que ele pode fazer. Talvez se liberte usando a pura força. Se ele caminhou sobre o mar, provavelmente voará pelo ar. Talvez ficará invisível e assim passará em meio dos principais sacerdotes. Ouvi que muitas vezes, quando queriam apedrejá-lo ou lançar-lhe do espinhadeiro de um monte, ele se distanciava passando pelo meio deles. Talvez faça o mesmo esta manhã. Ali estaria sentado o astuto príncipe, imaginando qual iriam ser os poderosos feitos, considerando até mesmo as manifestações do poder divino como meros truques de um artista do espetáculo ou ilusões de um mago. Quando Jesus foi apresentado diante dele, começou a fazer-lhe perguntas. Interrogava-o com muitas palavras. Alegra-me que as perguntas não estejam registradas. Não nos teriam feito nenhum bem. E além, nossos modernos Herodes são grandes mestres dessa arte em nossos dias e não precisam que ninguém lhes ensine. Não necessitamos que nos proporcionassem velhas perguntas e velhas astúcias, pois a provisão corresponde a nossos requerimentos. Os nécios podem fazer mais perguntas em 10 minutos do que os sábios são capazes de responder em 50 anos. Eu digo que não precisamos de velhas perguntas, porém atrevo-me a dizer que seriam perguntas deste tipo. És tu esse rei dos judeus a quem meu pai intentou matar? Como chegou a ser um nazareno? Foi um milagreiro ou tudo isso é mais um ilusionismo ou nigromância? João falou-me de ti. O enganaste ou é verdade? Ressuscitaste os mortos? Pode sarar os enfermos? Procurando provocá-lo a realizar um milagre ao longo de todo esse processo, expôs dúvidas e disputou, desmembrando volatilmente os términos da lógica, pois o texto menciona sugestivamente muitas palavras. Os curiosos em matéria de religião geralmente são muito propensos a fazer perguntas. Não que precisem de Cristo, não que necessitem do céu, que precisem do perdão do pecado, não que precisem de nada bom, mas ainda assim queriam saber tudo aquilo que seja escuro e misterioso teologicamente. Queriam ter uma relação das dificuldades da fé, um catálogo das curiosidades da experiência espiritual. Alguns homens colecionam samambaias, outros são especialistas em besouros, mas essas pessoas bisbilhotam a vida da igreja em suas doutrinas, em seus empenhos, metas, debilidades, especialmente essas últimas. Poderiam escrever um livro sobre a Inglaterra ortodoxa e a Inglaterra heterodoxa, e refletem com unção sobre extravagâncias mentais. Proporciona-lhes algo novo e incrementa a sua coleção de informações, e por isso não poupam perguntas bisbilhoteiras, pois eles querem, se possível, analisar o maná do céu e destilar as lágrimas de Cristo. Nada é sagrado para eles. Colocam as Escrituras no cavalo do tormento e sofismam sobre as palavras do Espírito Santo. Desta forma, apresentei a vã curiosidade em sua melhor atuação. Agora prossigamos e vejamos como Jesus tratou essa curiosidade, considerando-a sob o título A Vã Curiosidade Decepcionada. Interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhes respondia. Se Herodes houvesse possuído um coração quebrantado, Jesus teria se apressado a tapar-lhe com ternas palavras. Se Herodes tivesse sido um genuíno buscador, se suas dúvidas tivessem sido sinceras e verdadeiras, a testemunha fiel e verdadeira, o príncipe dos reis da terra teria ficado encantado de falar com ele.
Mas Jesus sabia que Herodes não queria crer nele e que não tomaria sua cruz nem o seguiria, e, portanto, não desperdiçaria palavras em um libertino sem alma e sem coração. Não havia dito a seus próprios discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Mateus 7,6. Ele via nesse homem um ser tão ruim, astuto, covarde e cruel, que era como uma raposa que tinha que ser deixada para que uma ovelha perdida fosse buscada. Ele era uma árvore 2 vezes morta e desgarrada. Tudo o que o mestre fez foi guardar um silêncio absoluto em sua presença, e sem importar o que perguntará, ele nada lhe respondeu. Observem, meus irmãos, que nosso Senhor Jesus Cristo não veio a esse mundo para ser um ator, não deixou sua glória para ganhar a surpreendida aprovação dos homens. E posto que Herodes o considerava como um mero fazedor de milagres e queria converter sua corte em um teatro no qual Jesus fosse o ator principal, nosso Senhor sabiamente guardou silêncio e não fez nada. E algumas vezes seus ministros seriam sábios se guardassem silêncio também. Se souberem que os homens não possuem desejos de aprender, que não têm nenhum anelo ou aspiração espiritual, eu digo que seriam sábios se ficassem completamente calados. Algumas vezes admirei a George Fox, que em certa ocasião, quando a multidão se reuniu ao seu redor, esperando que pregasse algum sermão ardoroso, ficou calado por espaço de 2 horas, enquanto a multidão clamava pedindo-lhe que falasse. Não conseguiram nenhuma palavra dele. Diz que queria que passassem fome de palavras, pois palavras eram o único que queriam, e não o poder do Espírito. Provavelmente lembraram-se do seu silêncio melhor do que teriam recordado seu mais veemente sermão. Algumas vezes o silêncio é tudo o que os homens merecem, e o único com que com alguma probabilidade os comoveria. Como o Senhor Jesus não era um ator, não agradou Herodes e não lhe respondeu nenhuma só palavra. Ademais, vocês deverão se lembrar que Herodes já havia calado a voz, e não se surpreenderão de que não pudesse ouvir a palavra, pois que era João? Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. João 1,23. O que Jesus era, senão a palavra? Para aquele que silencia a voz, muito bem pode ser indeferida a palavra. A alma superficial de Antipas não tinha sido comovida. Estou a ponto de dizer até as suas profundezas. As profundezas que houvera. Não havia sido admoestado por um dos maiores dos filhos dos homens, pois entre os nascidos de mulher não havia se levantado um maior que João o Batista. Não tinha brilhado em seus olhos uma luz ardente e resplandecente. E se ele recusou ouvir ao maior dos nascidos de mulher e recusou em ver a luz mais brilhante que Deus acendeu, então não era correto que o Salvador lhe negará inclusive um raio de luz e deixasse que perecesse nas trevas que ele mesmo havia fabricado? Ah, senhores, vocês não podem desdenhar as impressões espirituais impunemente. Deus não o considera uma trivialidade. Algum que tenha sido alguma vez comovido em sua alma e tenha rejeitado a palavra celestial, muito bem pode temer que lhe seja dito: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Gênesis 6:3. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. Oséias 4:17. Alguma consciência aqui presente não deveria, se tivesse ainda que fosse um pouco de visão, ser alarmada pela lembrança de seus rechaços anteriores do Evangelho, de seus frequentes abafamentos do Espírito, de seus repetidos pisões sobre o sangue de Jesus. Se Deus não lhe falar outra vez pela via da misericórdia, você não tem nenhum direito de esperar que o faça. E se desde esse dia até o dia do juízo o Senhor não lhe der outra palavra de misericórdia, quem poderia dizer que foi tratado duramente? Não mereceu de sua mão tal como mereceu Herodes? Mais ainda, lembrem que Herodes teria tido a oportunidade de ouvir a Cristo anteriormente centenas de vezes, se houvesse querido fazê-lo. Jesus podia ser encontrado sempre por aqueles que desejavam escutá-lo. Ele não se movia esgueirando na Galiléia, nem sustentava confabulações secretas e encobertas. Sempre falava nas sinagogas e Herodes poderia ter ido lá. Ele falava nas ruas ou nas praias, nas encostas dos montes, e Herodes teria tido possibilidade de ir lá. Jesus estava valorosamente diante do povo, e seu ensino era público e livre. Se Herodes houvera desejado ouvi-lo, teria conseguido ter feito incontáveis vezes. Portanto, tendo desprezado todas aquelas oportunidades, o Salvador não lhe proporcionaria outra agora. O trataria da mesma maneira.
Ele não lhe responde nada e, ao fazer isso, lhe responde terrivelmente. Tenham cuidado de não desperdiçar as oportunidades. Queridos, tenham cuidado de como desperdiçam os domingos. Poderia chegar um dia quando desejarão dar 1000 mundos por outro domingo, mas lhes será negado. Poderia chegar um dia quando estariam dispostos a entregar toda a sua riqueza para terem outra chamada para vir a Cristo, mas lhes será negada, pois deverão morrer e a voz da misericórdia não ressoará outra vez a seus ouvidos. Aqueles que não querem quando podem, não poderão quando queiram. Muitos tocarão depois de que o Senhor da casa tiver se levantado e houver cerrado a porta. Mas quando ele fecha, nenhum homem abre. A porta foi fechada para Herodes. Observem que nosso Senhor tinha uma boa razão para recusar falar com Herodes essa vez, em acréscimo às razões já mencionadas. E consistia em que ele não queria que se cogitasse que tinha cedido à pompa e à dignidade dos homens. Jesus nunca recusou uma resposta à pergunta de um mendigo, mas não agradaria a curiosidade de um rei. Herodes sonha que tem o direito de fazer quantas perguntas impertinentes lhe ocorre inventar, mas Jesus não sabe nada dos direitos dos homens em uma matéria assim. Para ele conta somente a graça. E para ele, o príncipe sobre o trono não é uma polegada melhor que o campesino em sua cabana. E assim, quando Herodes, em todo o seu orgulho e glória, está completamente seguro de que Cristo lhe renderá deferência e talvez o adule para ganhar seu favor, Jesus não lhe faz caso. Ele não quer nada com o assassino de João Batista. Se Herodes tivesse sido o mais pobre e mais desprezível leproso de toda a Judéia, o mais humilde mendigo da rua, que fora coxo ou cego, sua voz teria sido ouvida imediatamente pelo Senhor de misericórdia. Mas ele não ia responder ao príncipe que esperava uma homenagem de suas mãos, nem alimentaria os vãos desejos de um réprobo orgulhoso. Que favor ele iria querer das mãos de Herodes? Ele não tinha vindo para ser libertado, ele veio para morrer, e por isso colocou o seu rosto como uma rocha, e com um valor heróico não lhe respondeu uma palavra sequer. Agora então, já viram a insignificante curiosidade em seu ponto de maior brilho, e a viram decepcionada como geralmente está até o dia de hoje. Se as pessoas vêm para ouvir o Evangelho motivadas por essa vã curiosidade, geralmente se retiram dizendo: realmente não vejo nada nele. Não temos escutado nada eloquente, nada profundo, nada extravagante. Assim mesmo é. Não há nada no Evangelho para agradar aos sensuais, ainda que tenha tudo para abençoar aos pobres de espírito. Jesus não respondeu nada para Herodes e não lhes responderá nada a vocês que são da mesma laia desse tetrarca. A sentença para os frívolos é que não recebam nenhuma resposta do Evangelho. Nem as Escrituras, nem o ministério, nem o Espírito de Deus, nem o Senhor Jesus falarão com eles. Qual foi o resultado dessa desilusão de Herodes? A vã curiosidade se condensa e se torna escárnio. Pensa que o homem é um tonto, se não é um idiota. E se não o responde, começa a abusar dele. Com seus soldados começa a debochar dele e a menosprezar-lhe, que significa reduzi-lo a nada. Chama os seus soldados e lhes diz: olhem para essa criatura. Ele não responde uma só palavra ao que lhe digo. Está privado de seus sentidos? Despertem-lhe e vejam. Então eles zombam, riem, burlam e menosprezam-lhe. Tem uma ideia, diz Herodes. Ele diz que é um rei. Tragam-me a reluzente roupa e ponham nele. O vestiremos de rei. E assim o cobriram com essa roupa. E outra vez debocharam dele, ultrajando-o. Não foi estranho que o vestiram com um esplêndido manto de um branco deslumbrante? Os escritores medievais se agradavam em refletir sobre o fato de que Herodes vestiu de branco o nosso Senhor e depois Pilatos o vestiu de púrpura. Ele não é o lírio do vale e a rosa de Saron? Acaso não é incomparavelmente branco por sua inocência e também gloriosamente vermelho em seu sangue expiatório? Assim, em seu próprio escárnio, ele nos expõe conscientemente tanto sua santidade imaculada como sua majestosa realeza. Quando lhe insultaram até se satisfazerem, o enviaram de regresso a Pilatos, chutando-lhe a seu capricho dos pés à cabeça, como se fosse uma bola de futebol para sua diversão. Então, nosso Senhor completou sua 4ª procissão dolorosa através das ruas da cidade pela que havia chorado. Isso é o que largamente os ociosos fazem com Cristo. Em sua desilusão, se cansam dele e de seu evangelho e clamam: fora com ele, não existe nada nele,
nada do que buscávamos, nada que satisfaça a curiosidade, nada sensacional. Leve ele. E Jesus se afasta para não voltar jamais. E esse é o fim de Herodes. E é o fim de muitíssimas pessoas com a mente como a de Herodes. Meu tempo quase se esgotou, porém sejam indulgentes para comigo enquanto, ainda por uns minutos, procuro expor a Jesus na presença de Herodes. Ainda que não se registre golpes, eu questiono seriamente se nosso divino mestre sofreu em alguma outra parte mais do que sofreu no palácio de Herodes. Você e eu, talvez, captemos mais facilmente a dor dos sofrimentos mais notórios quando lhe açoitaram e quando teceram a coroa de espinhos e a puseram sobre sua cabeça. Mas a mente delicada e sensível de Nosso Senhor, possivelmente, foi mais afetada pelo que sofreu no palácio de Herodes do que pela tortura mais despiedosa. Primeiro, aqui está um homem totalmente entregue à salvação de nossas almas. E em meio de sua dolorosa paixão, é considerado como um charlatão e um simples ator, de quem se espera que faça um milagre para a diversão de uma ímpia corte. Como se fere um homem sincero no mais íntimo quando descobre que, sem importar o que esse tente, as pessoas não simpatizam com ele sinceramente, mas sim criticam friamente seu estilo, imitam seus modos ou admiram suas expressões como assunto de gosto literário. Quebranta seu coração quando seu ardor lhe faz esquecer o seu ego só para descobrir que outros estão fixando-se em bagatelas, convertendo seus esforços em uma espécie de espetáculo. O Cristo deve ter se sentido ferido em sua própria alma quando foi tratado como um mero ator, como se houvesse deixado o seio do Pai e estivesse a ponto de entregar-se à morte e, no entanto, estivera tratando de divertir e de espantar. Eu sei como entristece aos servos do meu Senhor quando pregam dando seu coração para levar aos homens ao arrependimento e o único resultado é provocar o comentário de que seus argumentos foram surpreendentes. Essa patética peça foi muito boa. Há um espinho em tais palavras gélidas que penetram mais profundamente que a coroa de espinhos. A horrível indiferença golpeia como o látego romano. Logo pensar que nosso Senhor é interrogado por um torpe como Herodes, um homem de uma alma sincera e intensa, vivendo unicamente para uma coisa que era a redenção da humanidade, está aqui sendo afligido pelas nécias perguntas de um homem do mundo. Encontram-se alguma vez em uma agonia de dor corporal e receberam a visita de alguma pessoa frívola que começa a torturar-lhes com as maiores sandices e contradições? Por acaso não sentiram que suas verborréias eram piores que a dor? Deve de ter sucedido o mesmo com Jesus. Quando o ridículo interroga o sublime, o resultado é a calamidade. Com o suor sangrento ainda úmido sobre sua fronte e com a maldita saliva ainda enfeando o seu bendito rosto, o varão de dores deve ser torturado pela estupidez de um ocioso sem coração. Com seu coração pressionado por um sentido da terrível pena do pecado, o grandioso substituto dos pecadores deve ser molestado pela mesquinha abundância de palavras e as impudicas burlas de dois dos piores seres da humanidade. Resolvendo eternos conflitos e edificando um templo eterno para o Deus vivente, ele deve ser vituperado por um orgulhoso tetrarca, atormentado e torturado por nécias perguntas somente adequadas para serem feitas a um charlatão. Nós cremos que a própria cruz não foi um pior instrumento de tortura que a língua altiva desse corrompido monarca. Então, o cinismo de todo esse assunto deve ter torturado nosso Senhor. Todos eles se amontoaram em seu redor com sua risada rouca e suas profanas burlas. Converteu-se em refrão e motivo de gozação para eles. Quando vocês estão contentes, podem desfrutar do seu júbilo, mas quando o coração está triste, a risada é repugnante, discordial e agrava a vossa dor. Agora esse ri e logo aquele se burla, enquanto que um terceiro saca a sua língua e todos eles estão estrepitosamente joviais. Harmoniosamente, todos eles estão menosprezando, ainda aqui com terrível determinação. Ele está levantando ao mundo fora do pântano do desalento e colocando em seu lugar entre as estrelas da glória novamente. Jesus estava executando tarefas mais que hercúleas, e esses seres insignificantes, como tantos mosquitos e varejeiras, lhe estavam picando. As coisas pequenas são grandes instrumentos de tortura, e esses seres indignos fizeram o mais que puderam para atormentar nosso Senhor. A tortura do Espírito do Senhor. Lembrem que não foi uma aflição pequena para nosso Senhor permanecer calado.
Vocês me dirão que se mostra majestoso em seu silêncio. Isso é correto, mas a dor dele foi aguda. Podes falar bem. Encanta-te falar para o bem de teus semelhantes e saber que quando fala muito frequentemente, tuas palavras são espírito e são vida para aqueles que te escutam. Seria muito duro sentir-se obrigado a recusar-lhes uma boa palavra. Não se imaginem que o Senhor desprezava Herodes como Herodes desprezava o Senhor. Ah, não. A piedade de sua alma se esbanjava até essa pobre criatura frívola que necessitava divertir-se com os sofrimentos do Salvador e tratar ao Filho do Altíssimo como se fosse um bobo da corte que deve atuar em sua frente. O infinito amor do Salvador lhe estava quebrantando o coração, pois ele anelava falar a seu perseguidor, mas, no entanto, não deve falar nem expressar nenhuma palavra de advertência. Certamente que havia pouca necessidade de palavras, pois só sua presença era um sermão que devia ter derretido a um coração de pedra. Mas, no entanto, lhe custou ao Salvador um portentoso esforço manter fechados os portões das águas e reter as torrentes de seu santo discurso, que teriam fluído em argumentações compassivas. Ele devia estar calado, mas a angústia disso dificilmente o posso expor. Algumas vezes, que seja permitido a alguém falar uma palavra é o maior consolo que se poderia receber. Nunca se encontram em tal estado que, se pudessem clamar, isso teria sido um alívio para vocês? Que angústias, então, se ver forçado a ser como um mudo. Que aflição se ver forçado a estar quieto com todos esses burladores à sua volta e, no entanto, ter compaixão de todos eles. Como um homem que sente compaixão de uma mariposa noturna que voa acima da chama de uma vela e não quer ser libertada. Assim nosso Senhor teria compaixão dessas criaturas. Que triste que podiam se divertir com sua própria condenação e lançar a salvação de Deus ao chão e rolar ela como os porcos rolam suas bolotas. Isso afligia o coração do Senhor, comovia-lhe até ao centro de sua alma. Pensem no supremo desprezo que foi lançado sobre ele. Eu não julgo que essa tenha sido a mais amarga de suas aflições, pois seu desprezo era uma honra para ele. No entanto, era um ingrediente de sua taça mesclada de vinagre e fel, que o desprezaram tanto ao ponto de lhe cobrirem de um manto branco e escarnecerem de sua dignidade real, quando dessa dignidade real pendia sua única esperança. Então Herodes, com seus soldados, lhe menosprezaram, quer dizer, o rebaixou a nada, e se burlaram e riram dele, e assim não havia nada mesmo acerca de sua condição de homem que poderiam respeitar. Inventaram formas pelas quais poderiam derramar escárnio sobre ele mais e mais. Lucas é o evangelho do homem. Se querem ler sobre Jesus em sua humanidade, leiam a Lucas. Ali observarão como sua própria humanidade foi jogada na lama por essas criaturas inumanas que encontravam seu deleite em desprezá-lo. Veja então o vosso Senhor e Mestre e permitam-me fazer-lhes 2 ou 3 perguntas. Vocês acaso não pensam que esse silêncio peculiar de Jesus era uma parte de sua angústia, na qual ele estava suportando o castigo pelos seus pecados da língua? Vamos, redimidos do Senhor, como frequentemente abusaram de sua linguagem pelo uso de palavras licenciosas. Quão frequentemente temos expressado palavras murmuradoras, altivas, falsas, desprezos às coisas santas, e agora nossos pecados de língua estavam todos caindo sobre ele, e ele deve se manter calado ali e suportar nosso castigo. E não é possível que, quando lhe colocaram a esplêndida roupa, não estava carregando ele os teus pecados de vaidade, seus pecados de moda e do orgulho, quando vocês se fizeram gloriosos e se cobriram com roupas magníficas e vestidos deslumbrantes? Quando fazem de coisas vãs e vazias e não de Cristo o que lhes dá autoestima? Não sabem que as frivolidades da soberba da vida, da busca de sinal de status, são sua vergonha? Pois assim, se não tivessem tido nenhum pecado, não teriam necessitado desses pobres farrapos. E Cristo não poderia, vestido de branco e púrpura, estar carregando com seus pecados de insensatez? E não pensam que, quando estavam reduzindo a nada e escarnecendo, estavam então levando nossos pecados, quando, talvez, em nossos dias de impiedade, nós também nos divertimos com as coisas santas e nos burlamos da palavra de Deus? Vamos, eu creio que assim foi, e eu lhes peço que o olhem e digam ao vê-lo assim ali. Depois de tudo, não é Herodes, é minha língua, minha vaidade, minha frivolidade com as coisas santas o que lhe causou essa sutil tortura.
Senhor Jesus, seja meu substituto. Faz que todas essas transgressões minhas sejam retiradas de uma vez por todas, por tua meritória paixão. Finalmente, lemos que Herodes e Pilatos se fizeram amigos a partir daquele dia. E eu verdadeiramente espero que, se há algumas pessoas aqui que sejam cristãs de sincero coração e que se tenham tido qualquer tipo de inimizade de uns para com os outros, que considerem uma grande vergonha que Herodes e Pilatos sejam amigos e que dois dos seguidores de Jesus não sejam amigos frente ao espetáculo do Senhor sofredor. Enquanto a essas duas raposas, Pilatos e Herodes, foram colocadas juntas, cauda a cauda, por nosso grandioso Sansão. Nosso Senhor foi com frequência um ponto de união para homens perversos, não por sua intenção e propósito, mas devido que se uniram com o objetivo de se oporem a Ele. O mundo é unido assim contra Deus e seu Cristo. Frequentemente sorri em meu coração ao ver como a superstição e o ceticismo marcham juntos quando estão ansiosos de se oporem ao Evangelho. Então o saduceu disse: dá-me tua mão, querido fariseu, temos um interesse comum aqui, pois esse quer transtornar a nós todos. O Evangelho é o inimigo mortal tanto do cético saduceu como do supersticioso fariseu, e assim deixam de lado as diferenças para lançarem-se contra ele. Agora, se os malvados se unem diante do nosso Senhor Jesus quando ele está vestido com o manto branco, não deveria seu povo estar mais unido, especialmente lembrando-se que ele disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. João 13:34. Eu os exorto, por sua reverência para com ele, a quem chamam de Mestre e Senhor, que se por acaso possuem alguma diferença de qualquer tipo com algum irmão cristão, que não permitam que o sol se ponha enquanto não houverem dado fim a isso por um sincero amor a Jesus. Que seja visto que Cristo é o grandioso unificador de todos aqueles que estão nele. Ele quer que nos amemos uns aos outros como ele nos tem amado. E sua oração é que sejamos um. Que o Senhor ouça essa oração e nos faça um em Cristo Jesus. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha
te salvar. Vem a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Vem a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a paz. Venha a mim.